Senhor presidente, deputado Dr. Giulianelli, deputados ainda presentes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa aqui presente, trabalhadoras e trabalhadores desta Casa de Representação Popular. Queria, senhor presidente, de saída, fazer aqui uma manifestação, me dirigindo a esse movimento que a gente está aqui fora, em volta da Assembleia Legislativa, dizer com todas as letras que considero da mais absoluta legitimidade esse movimento reivindicatório que a cada dia tem vindo aqui à Alerj, ocupando as galerias, fazendo pressão, cantando palavras de ordem, discursando. Portanto, toda a legitimidade, tem todo o meu apoio, todo o meu apreço, evidentemente que condeno. Condeno atitudes de violência, de onde quer que partam, condeno atitude de depredação do patrimônio público, é óbvio que condeno, mas assim, é bom que apenas isso não fique no foco, que o centro da questão, manifestada aqui a condenação dessas práticas violentas, o centro da questão é efetivamente esse conjunto de medidas já popularizadas como pacote de maldades, como muitos que me antecederam na tribuna já o disseram, e é esse pacote de maldades associado a um conjunto de várias outras medidas pontuais que vêm sendo tomadas e adotadas pelo desgoverno estadual, que é um desgoverno estadual que não paga, é bom lembrar que não paga salários, é um desgoverno estadual que parcela 13º, que não assume nenhum compromisso, mesmo aqueles inúmeros pactuados com várias categorias do serviço público, pactuados nesta casa, segmentos que aqui vieram, e Vossa Excelência tem participado de quase todas essas frentes: saúde, educação, segurança, assistência social, Degase, todas essas categorias e tantas outras já estiveram aqui fazendo pactuações mediadas pela Alerj, com a presença do Poder Executivo, com a palavra do Poder Executivo, e nada aconteceu. Então, é normal que já com esse acúmulo de estresse, de decepções e frustrações que os servidores vêm acumulando, é normal que além de tudo isso, diante desse pacote, é lógico que seja a gota que faz transbordar o copo. Portanto, condenada toda e qualquer atitude de violência, mas eu quero aqui dizer que a gente tem que fazer um esforço, pelo menos, de compreensão da situação em que eles se encontram. Sem isso, a gente vai perder o contexto do que está acontecendo no Rio de Janeiro. E aí, eu tenho insistido numa tese que me parece clara, e Vossa Excelência me contemplou na intervenção que fez agora há pouco. Há uma lógica perversa, cruel, covarde, que preside, que orienta e fundamenta esse pacote. Qual seja um governo ou um desgoverno, aliás, comandado pelo mesmo grupo político no Rio de Janeiro há pelo menos 10 anos, ininterruptamente. Se a gente considerar alguns outros governantes que aqui entraram e saíram de partidos, é mais tempo. Mas vamos dar um desconto e dizer que há pelo menos 10 anos é o mesmo grupo político que comanda esse Estado, que, portanto, teve muito tempo para fazer vários deveres de casa, sobretudo em tempos recentes, em que a crise já se avizinhava. Por exemplo, o que foi acontecendo progressivamente com o processo de descapitalização do Rio Previdência. O que aconteceu? Quais foram os fatores? E o que fez o governo do Estado para interromper esse processo de descapitalização? Ao contrário, a gente teve notícias recentes, que precisam ser apuradas evidentemente, de que até receitas futuras do Rio Previdência teriam sido negociadas com esses chamados fundos abutres estrangeiros. Em relação à política de renúncia fiscal, tantas vezes debatida nessa casa, eu mesmo, várias vezes, assumi o microfone para dizer: olha, é preciso tomar cuidado para não jogar fora o bebê com a água do banho, com a esponjinha, com tudo. É claro que a isenção fiscal, se praticada de forma criteriosa, com transparência e, sobretudo, com o poder concedente, desenvolvendo uma metodologia rigorosa de acompanhamento das contrapartidas sociais e econômicas produzidas pelas isenções, ela pode ser indutora de desenvolvimento, claro que pode. Acontece que no Rio de Janeiro, a política de renúncia fiscal se transformou numa farra fiscal, e a isenção fiscal se transformou num favor fiscal. Isso não foi revisto pelo governo até agora, não dá sinais de rever. Ao contrário, é o parlamento que está pressionando com iniciativas legislativas para que se faça essa revisão.
os grandes contratos celebrados pelo Estado, particularmente na área da saúde. A gestão de hospitais estaduais através das OS. Os governos do Estado gastando cada vez mais com saúde. Serviços cada vez mais deteriorados, mas gastando mais. E eles não foram revistos. Não há sinais de que eles sejam revistos. Nas medidas relacionadas, por exemplo, ao bilhete único, seja o aumento do valor unitário do bilhete, seja o aumento do teto, a fixação de um teto para R$150 por mês, o teto subsidiado, onde estão as planilhas que fundamentam essa proposta? Aliás, esse é um outro ponto. O governo que não faz os deveres de casa, um governo que não tem transparência nenhuma, sequer para encaminhar ao Poder Legislativo os fundamentos, as bases, os demonstrativos, a exposição de motivos que fundamenta, que justifica cada proposta. Isso não acontece. Muito menos diálogos. De vez em quando é verdade, geralmente no dia da votação da matéria, ou no dia antes, aparecem representantes do governo no colégio de líderes. É verdade, aliás, o colégio de líderes é bom que se registre aqui, é um importante espaço de discussão e de debate nesta casa. Mas com a presença do Poder Executivo, em geral, é no dia que a matéria vai ser discutida, para ver as emendas que vão ser aceitas, que não vão. Um conjunto de medidas como este tinha que ter sido precedido por amplo diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então a lógica que preside me parece clara. É atacar um ataque direto e frontal ao servidor público e, por consequência, a população e, sobretudo, aqueles segmentos que mais precisam da prestação do serviço público. Da mesma maneira, com a extinção de várias políticas sociais, políticas de inclusão, de garantia de direitos, aluguel social, renda melhor jovem, restaurante cidadão, o próprio bilhete único com a majoração que sofre, isso agride também frontalmente aquelas parcelas mais empobrecidas da população fluminense. Vai atingir o emprego, inclusive, porque se nós mantivermos na Assembleia essa proposta vergonhosa do bilhete único, isso vai atingir o emprego, vai aumentar ainda mais o nível de desemprego que as populações da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, de Itaboraí, da minha Niterói, vão ter cada vez mais dificuldade de honrar as despesas com transporte ao longo de 22, 24 dias úteis, né, em cada mês. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer de uma forma muito clara, nós não endossaremos nenhuma proposta que atinja os direitos dos servidores, não endossaremos nenhuma proposta que atinja a população mais pobre desse Estado. É preciso que o governo do Estado, para ter moral para apresentar um pacote como esse, faça os deveres de casa que ele se recusa a fazer, até mesmo no corte de órgãos e secretarias. Veja, Vossa Excelência, que em vários projetos os cargos comissionados são transferidos para a administração direta. Eles não são extintos. Veja que curioso, extingue vários órgãos, várias autarquias, mas em todas as mensagens, em todos os projetos de lei que tratam de extinção de órgãos, há sempre um artigo que ressalva que os cargos em comissão do órgão que está sendo extinto vai ser transferido para a administração direta. Por que não os extingue de maneira substantiva? E qual é o critério para, por exemplo, extinguir a Secretaria de Assistência e Direitos Humanos, que pilota o conjunto de políticas de combate à violação de direitos, de inclusão social, de promoção da cidadania, e não extinguir a Secretaria de Esporte? Por acaso seria pelo fato que o secretário de Esporte é filho do ex-governador Cabral? Essa teria sido uma variável interveniente? Isso não se sabe porque não há fundamentação. Então, de maneira muito clara, nós estamos estudando cada projeto, vamos oferecer emendas a todos ou a quase todos, vamos discutir cada matéria, mas de maneira muito direta e muito firme. Não faremos nenhuma concessão a nenhuma matéria, a nenhuma mensagem que, do nosso ponto de vista, segundo nossa análise, possa retirar direitos, possa encolher direitos, possa ofender e agredir ainda mais os servidores públicos estaduais e, por consequência, os cidadãos e cidadãs que dependem da prestação dos serviços em que eles atuam. Da mesma forma, não toleraremos, não compactuaremos, não endossaremos nenhuma proposta desse conjunto, desse pacote de maldades que possa efetivamente representar piora na qualidade de vida, sobretudo das populações mais vulneráveis, situadas, que inclusive podemos voltar a ter
quero aqui lembrar o fenômeno da fome no estado do Rio de Janeiro, o fenômeno da fome. Graves problemas de natureza absolutamente humanitária, mas com a medida relacionada aos restaurantes cidadãos, entre outros graves problemas, entre outras graves perdas em relação à inclusão social dos mais pobres, poderemos voltar a ter problemas de segurança alimentar, problema de fome no estado do Rio de Janeiro. Portanto, quero aqui manifestar minha posição muito clara, muito firme, muito direta e sem concessões em relação a esses dois aspectos. Muito obrigado, presidente.